Olá, boa tarde, boas-vindas a todo o público da TV 247, segunda-feira, 5 de setembro, 15 horas, começa aqui mais uma live, mais uma aula com o professor Alisson Leandro Mascaro. Tudo bem, Alisson? Querido Leonardo Atushi, boa tarde, uma alegria muito grande voltar a vê-lo, bem como a todo o público da TV 247. Começo aqui com um comentário do Leonardo Godoy dizendo: magnífico começar a semana com mais uma grande entrevista / aula do mestre Mascaro, né? E mandando aqui um abraço aqui também, Antônio Galvão, salve camaradas, boa tarde, Léo e Alisson. Pessoal mandando um abraço até de Massachusetts para a gente aqui. Vamos em frente. Alisson, muito bom falar com você, especialmente nessa semana do bicentenário da independência, em que a gente tem feito várias entrevistas especiais para discutir independência, soberania do Brasil, né? E eu queria, antes de entrar no tema da conjuntura política, que é o tema mais candente, falar sobre a independência no Brasil. E te pergunto, você considera o Brasil um país independente verdadeiramente, um país soberano ou não? Tragicamente, Leonardo, nenhum país do mundo o é, à exceção de algumas ilhas muito decisivas do capitalismo. Dizendo de modo bastante incisivo, os Estados Unidos têm um jogo possivelmente de soberania econômica plena, de decisão política plena, porque a burguesia estadunidense está muito enraizada no mundo. Alguns países de burguesia e de capital também bastante nacionais têm essa possibilidade, eu diria, efetivamente da China, eventualmente da Rússia. Demais países do mundo, não. Então, nem o Brasil é um país independente, nem outros países da América Latina, nem a Europa, que um dia teve uma economia capitalista nacional na Inglaterra, na França, na Alemanha, eventualmente na Itália, nem esses países hoje mais têm esta capacidade de independência. Então, o Brasil tem um processo histórico de falha no processo no desenrolar da sua independência, mas além disso, esse eu diria que é o aspecto central, o Brasil e seus problemas, há uma segunda camada desse jogo, que é o fato de que o arranjo do capitalismo de estados que tinham uma certa autonomia do capital, este arranjo cada vez mais vem se diluindo em favor de um domínio internacional do capital. Então é uma tragédia muito grande, porque tampouco se pode imaginar que uma independência incompleta venha a se completar mediante mecanismos, eu diria aqui, de preenchimento das peças que faltam. É preciso uma reorganização geral do quadro da economia mundial, sem o que não há país que seja soberano, a não ser estes que efetivamente são o centro do capitalismo mundial. A Rose Paixão dizendo, quando formos realmente independentes, teremos que rever essas datas, né? E isso que você fala é muito interessante, Alisson, porque a gente começa a descobrir, tragicamente, como você falou, que nem países que a gente considerava potências capitalistas são efetivamente soberanos, né? Estou falando especificamente da Alemanha. No dia de hoje, a Rússia anunciou o corte do gás para todos os países europeus até que as sanções sejam revistas, né? E quem impôs essas sanções? Não foi a Alemanha, não foi a França, não foi a Itália. Essas sanções foram impostas por uma ordem externa a esses países. Elas partiram da OTAN, partiram dos Estados Unidos / Reino Unido. Então, quando a gente percebe que nem a Alemanha é soberana, pode ficar sem energia, está entrando em recessão e sofre um corte de gás dessa natureza, ela não é soberana. E aí eu te passo, inclusive, talvez nem a Rússia seja propriamente soberana, porque quando ela quer afirmar sua soberania, ela se torna alvo de sanções e ela não tem, por exemplo, um sistema financeiro para chamar de seu, né? Então, é um sistema muito complexo. E aí passo para você refletir sobre isso. Tragicamente, há 200 anos, o mundo é sustentado, é orientado, é organizado por um modo de produção que é capitalista. Não estou dizendo que faz 200 anos que todos os países do mundo são capitalistas. Inclusive, esse é um assunto da independência do Brasil. Identificar cientificamente se essa independência foi feita mediante uma classe burguesa inserida no contexto mundial ou mediante uma classe latifundiária, escravista, que organizava uma economia escravista colonial. E minha tese, a tese, inclusive, dos
e daquelas e daqueles que leem o mundo mediante uma ciência que é o marxismo, é a de que o Brasil não era um país capitalista, ou pelo menos estruturado no modo de produção capitalista no começo do século XIX. O modo de produção era organizado na escravidão. A escravidão só acaba no Brasil em 1888. Mas o fato é que o mundo, desde o começo do século XIX até aqui, de início na Europa e nos Estados Unidos, depois se expandindo praticamente por todas as demais regiões do globo, este mundo se torna plenamente capitalista e quem manda no mundo é o capital, quem manda no mundo é o dinheiro. Então, por mais que se tentem fazer aqui, eu diria, estratégias de boa política, de bom encaminhamento, boa astúcia da liderança política, existe um teto para isso. E esse teto sempre é o poder do capital. Então, quando se vê o caso, por exemplo, do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que é um estadista, embora aqui a sua posição de estadista é de direita, uma direita nacionalista russa, que não é igual, inclusive é concorrente à direita estadunidense, mas é de direita, não é um homem de esquerda, nem é um comunista, é um anticomunista, inclusive, nos termos de hoje. Mas o fato é que estas posições, como se vê no caso do presidente Putin, são posições de muita astúcia política. Ele é um estadista, não é alguém desqualificado para os termos da política, pelo contrário, eventualmente é um dos mais atuantes e mais destacados da atualidade. Mas observemos nós que não basta isso, não basta apenas ter astúcia política, esperar o inverno chegar para que então o gás se corte e a Europa se veja da noite para o dia sem condições. O fundamental é que esta sociedade mundial, há 200 anos, ela é tragicamente explorada pelo capital. E então nós temos processos políticos no mundo inteiro que são sempre estrangulados. Observemos nós o Brasil, as tentativas de esquerda, as tentativas progressistas, como elas chegam num limite, e mesmo a União Soviética, como ela chegou num certo impasse do qual ela não conseguiu escapar, ela sucumbiu por conta própria, por conta das pressões externas. Então, nós observamos aqui uma história que há 200 anos poderia ter sido escrita de modo extraordinário e é só flagelo. O segundo país independente das Américas, o primeiro foi os Estados Unidos da América, por condições bastante particulares da colonização inglesa lá naquelas 13 colônias estadunidenses. O segundo país independente das Américas foi o Haiti, de Toussaint Louverture, de glórias extraordinárias da luta do povo negro escravizado daquela terra que foi, ao tempo, colônia francesa. Pois bem, esta luta lindíssima, politicamente feita de modo maravilhoso, eventualmente um líder como não houve outro igual naquele tempo, esta luta foi perseguida pelo capitalismo e o Haiti faz 200 anos que paga o preço do sucesso. Toussaint Louverture não foi um homem ruim politicamente, eventualmente foi o melhor líder das Américas do século XIX. E mesmo assim, o capital sangra o Haiti há 200 anos porque eles conseguiram a independência, o fim da escravidão e a libertação do jugo desta horrenda organização econômica. Então, eu digo que é preciso muito mais que isso. Nós precisamos ter energia para enfrentar contradições internas de cada país, e temos muitas. O Brasil tem 200 anos de história de independência política, eivado de contradições e também de potenciais. O potencial do Brasil não é igual ao do Haiti, é diferente, as condições, inclusive, territoriais, da gente, da riqueza, faz com que esse país tenha potenciais que o Haiti não tem e faz com que também o povo do Haiti tenha potenciais que nós não temos. Um povo sofrido, um povo pobre e, eventualmente, mais engajado do que o nosso. Então, nós observamos aqui que os países têm dinâmicas peculiares, mas todos eles estão atravessados pelo capital. Então, quem quiser comemorar 200 anos de independência política, e devemos fazer isso, porque efetivamente é um momento num mundo contraditório, numa história processualmente contraditória, mas é um momento de independência política, ainda que pudesse ter havido outros momentos, pudéssemos ter seguido o caminho da Revolução Pernambucana, que era muito mais progressista do que a monárquica fluminense, feita por Pedro
príncipe herdeiro, tínhamos outras possibilidades, tivemos o Frei Caneca, tivemos uma série de elementos na independência do Brasil que nós não cultuamos nem cultivamos de modo suficiente e preferimos a versão do Grito de Ipiranga, preferimos toda esta lógica monárquica, mas muito bem, esse processo se deu, esse processo é nosso, ele tem 200 anos de contradição, mas é preciso também muito mais do que isso. Eu diria, estimado querido Leonardo, e todas e todos que me acompanham, que se nós não tivermos um processo mundial de libertação do capitalismo, nenhum país do mundo é independente. Olha que interessante. O processo do capital, nós construiremos uma sociedade mundial belamente independente. Não, muito interessante essa sua fala, e aí eu já queria emendar com a pergunta da Olívia. Independência, então, é uma utopia, professor? Eu tenho um livro chamado Utopia e Direito para discutir os termos do que vem a ser utopia. E no meu livro Filosofia do Direito, eu dedico um capítulo a Ernest Bloch, o homem que mais avançadamente pensou no século XX o tema da utopia. Há quem tome utopia como aquilo que não acontece. Topos, em grego, é lugar, utopos é o não lugar, ou seja, utopia é o que nunca existirá. Ernest Bloch, e eu partilho dessa leitura, diz que a utopia, se a construímos a partir das possibilidades, ela é algo que ainda não se deu. Portanto, eu diria que o mundo é um mundo dependente no sentido de que os pobres são explorados pelos ricos, mas isto não deve ser assim. Eu diria que, inclusive, há 200 anos, nós poderíamos ter entrado numa escalada virtuosa do mundo. Observemos nós o Toussaint Louverture no Haiti. Imaginemos nós que a luta haitiana pudesse se espalhar pela República Dominicana, que ocupa a mesma ilha do Haiti. Imagine que isso espalhasse pelo Caribe. Imaginemos nós que esta glória do Simão Bolívar, muito cantada pelos nossos irmãos e irmãs dos demais países sul-americanos, pudesse ter sido feita de modo ainda mais alto e de modo efetivamente libertador, como teria sido esta caminhada inspirada nos haitianos e no Toussaint Louverture. Ao invés de nos inspirarmos em Bolívar, teríamos uma inspiração em Louverture. Imaginemos nós que o Brasil pudesse ter louvado e pudesse ter se escorado nesses elementos, eu diria, mais progressistas, como o Frei Caneca, ou, eventualmente, para dar aqui de bandeja, para não dizer que eu estou falando só dos nomes mais rigorosos daquele período, nomes intermediariamente rigorosos. Então, eu estou aqui dando uma concessão à história, não do meu gosto, mas só para dizer que havia nomes mais relativamente menos conservadores, como o próprio paulista Diogo Feijó, o regente Feijó, o senador Feijó, foi o primeiro elemento a ter sido votado no Brasil. A primeira eleição do Brasil nacional, não aquela das câmaras municipais, porque essas existem desde a colônia. A primeira eleição do Brasil, o primeiro brasileiro eleito nacionalmente foi o padre Diogo Feijó. Regente Feijó, senador Feijó, o regente do Brasil, quando da abdicação, posteriormente morte de Pedro I, até a maioridade de Pedro II. Ele foi o regente mais querido do Brasil e o regente mais popular do Brasil. Depois foi apiado do cargo pela direita, pelos conservadores, pelos regressistas, porque era efetivamente alguém que teve algum vislumbre de opção, eu diria aqui, de ação política a partir das massas. É paulista, é do interior de São Paulo, inclusive, partilhou os espaços do interior de São Paulo, Campinas, a antiga São Carlos, porque Campinas se chamava São Carlos, e todo esse espaço aqui de uma certa luta popular. Pois bem, esses nomes nós nem sequer lembramos nos dias de hoje, nós preferimos outros nomes, nós fazemos aí a nomenclatura monárquica. Então, João VI, Pedro I, Pedro II, Isabel e outros mais. Nós efetivamente não cultuamos nem sequer um processo de instalação de um Estado Nacional minimamente mais progressista. Eu estou dando o padre Feijó de bandeja, não é que ele seja necessariamente um elemento de grande força crítica, mas é menos regressista, menos conservador do que esses nomes que por aí se cantam. Elizabeth Coutinho dizendo, Frei Caneca foi 1000 vezes mais revolucionário do que Tiradentes, né? Sim. E vou ler o comentário da Sheila, é um tema que a gente vai abordar logo mais, dizendo assim, olha, acho que os líderes devem começar a se relacionar com o povo
como se relacionam com o partido forte. O poder do povo é subdimensionado por nossos líderes de esquerda. Esse é um tema muito frequente nas falas aqui do Alisson Mascaro, né? Houve uma proposta Alisson para presidente em 2026 e agora também tem uma proposta Alisson para ministro do STF urgente. E a Roberta fala, Alisson é uma enciclopédia, tem ótimas análises, a militância de esquerda, parabéns. Eu queria só fechar esse tema de 1822 e te perguntar o seguinte, quer dizer, tem uma leitura meio padrão, né, que é a seguinte, não, olha, o Brasil se liberta da metrópole, na verdade como se fosse uma troca de metrópole, sai de Lisboa e passa para Londres. É mais ou menos isso que aconteceu naquele momento, e essa dependência em relação ao Império Britânico se prolongou ao longo do tempo e criou uma burguesia associada aqui no Brasil. Qual é a leitura que você faz de 1822 propriamente? Eu não faço uma leitura linear desse processo histórico, como se fosse simplesmente uma troca de colônia por outra, porque, efetivamente, o Brasil era uma colônia política de Portugal e da Inglaterra se torna uma colônia econômica, mas a libertação política de Portugal e, eventualmente, a submissão apenas, eu diria, parcial política à Inglaterra, mas, no final das contas, algum grau de emancipação política, de autonomia política, isso não é um dado que se possa desmerecer. Eu quero aqui dar um exemplo, eu vou aqui, inclusive, navegar contra expectativas de senso comum. Muitas e muitos sabem, eu sou professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, a faculdade mais antiga do país, completa 200 anos daqui a alguns anos. Ela foi, talvez, o primeiro grande ato de ensino, de educação, feito pela independência. Dom Pedro I funda esta faculdade junto com a de Olinda em 1827, então estamos 22, daqui a 5 anos, a minha faculdade faz 200 anos. Eu não posso esquecer nomes, eu diria, praticamente reacionários do século XIX, do começo do século XIX, que estudaram naquela faculdade, que se formaram na minha faculdade, onde eu também me formei e dou aula, e que foram nomes que não se pode desconhecer algum grau de qualidade, eu diria, inclusive geopolítica, inclusive estratégica, no sentido de fazer uma espécie de independência política prática e não só uma submissão plena à Inglaterra. Um desses nomes que perpassa esse ambiente da faculdade, enfim, um veterano meu de 200 anos atrás, o próprio Visconde do Uruguai. Então, muitos grandes nomes da faculdade e muitos grandes nomes do início do século XIX foram responsáveis por ações políticas muito sólidas, como, por exemplo, a fixação das fronteiras ao sul, a relação do Brasil com a Argentina. O Visconde do Uruguai, inclusive, derrubou um presidente da Argentina, pôs o dele para apoiar o Brasil. Um fato notável, derruba um presidente inimigo do Brasil e põe um amigo do Brasil para manter as condições do sul, da fronteira sul do Brasil, relativamente estáveis. Então, há um processo, sim, de manutenção do território nacional, o Brasil não se fragmentou em pequenos estados, enfim, houve, inclusive aqui, eu diria, com muita imposição contrastante com os interesses locais, houve a fusão de duas unidades políticas que eram muito distintas, porque Brasil não era esse território que nós tínhamos. O Brasil é mais ou menos o que vinha do Piauí até o Rio Grande do Sul. E do Maranhão até a Amazônia, nós tínhamos o estado do Grão-Pará. Portugal, historicamente da colônia, dividiu o país em dois. O Brasil não era todos esses. E o Grão-Pará não tinha nenhuma razão para preferir ser submetido pelo Rio de Janeiro. Sabe que era muito mais fácil chegar a Portugal, inclusive as marés ajudavam para que o navio fosse e voltasse para Portugal, atravessando o Atlântico, do que dar a volta e chegar ao Rio de Janeiro. E mesmo assim, sob força da espada. Isso aqui não é louvor desse fato, é só uma constatação de que o engenho da independência teve muitas variáveis e muitas contradições. A monarquia sucessora dos Bragança, a monarquia dos Bragança no Brasil, que estava no sul do Brasil, que se instalava no Rio de Janeiro, ela submeteu o norte do Brasil e, portanto, fez aqui uma unidade territorial. Não estou desconhecendo estas virtudes, nem estou também desconhecendo os potenciais que fazem com que o Brasil tenha uma condição geográfica, uma condição de riqueza
do solo, riqueza mineral, agrícola, da fauna, da flora, dos recursos geográficos extraordinária. Então, um pedaço disso se deveu ao século XIX, se deveu, inclusive, a essa elite ilustrada, cultivada em Portugal, que era uma elite desgraçadamente escravista, desgraçadamente opressora do povo, que então é como um relógio parado. Um relógio parado 2 vezes por dia está certo. Essa elite que manteve um país inteiro na escravidão até o final do século XIX, passando para além dos Estados Unidos, inclusive, porque eram 2 povos desgraçados, o estadunidense e o brasileiro, e os 2 mantiveram a escravidão até o final, e o Brasil um pouco mais que os Estados Unidos. Essa gente que fez o Brasil atrasado, e nós pagamos 200 anos de atraso até hoje, nosso povo conservador, reacionário, que está sofrendo, e quando está no interior do Brasil, ele pensa conforme o patrão, porque ele não pode desagradar o patrão, porque se ele desagrada o patrão, ele morre de fome, ou ele morre mesmo da morte matada, não só da morte morrida, que é com bala, com chicote, e etc. e tal. Isso tudo vem daquele tempo e dessa dita elite ilustrada portuguesa, enfim, essa elite que descende aí de nomes relativamente ilustres, dos Saquaremas, no Rio de Janeiro, dessa gente reacionária que cultuava a escravidão. Pois bem, essa gente que tem todo esse horror e legou um país como esse, um país de gente cultivada para ser conservadora, e essa é a nossa base, um país que está com gente morrendo, 1 milhão de pessoas que morreram de Covid, 50 milhões de desempregados, e o povo ainda vota em reacionário, porque o povo foi cultivado para ser reacionário, isso vem de lá, mas tanto quanto um relógio parado. 2 vezes por dia está certo. Nesta onda conservadora, mantiveram uma unidade territorial, fixaram uma certa estrutura de peso estatal, burocrático e imperial para o Brasil, que, em diferença dos demais países da América Espanhola, se tornou um país de alguma expressividade mundial e alguém de peso relevante no cenário internacional. Não, é interessante, quer dizer, esse trabalho do século XIX que garantiu esse território, quer dizer, é o que coloca o Brasil como uma potência potencial, vamos dizer assim, pelo menos, né? E um país que tem a obrigação de ser grande, né? Como a gente muitas vezes fala. Agora, Alisson, você já falou várias vezes aqui que quando a gente olha para Bolsonaro, né, de alguma maneira ele é a expressão dessa elite reacionária, escravocrata, quer dizer, é uma espécie de capitão do mato, que está ali para oprimir o povo brasileiro, para manipular, para enganar, para agredir, se for o caso, eventualmente, tal, né? E é inacreditável que ele tenha esse percentual de 30% dos votos, né? Mesmo sem entregar praticamente nada do ponto de vista econômico, a não ser, na verdade, para os exploradores, né? Vamos dizer assim, para a turma do agronegócio, etc. e tal. E aí eu queria te perguntar se você vê essa eleição presidencial de 2022 como um processo de libertação nacional também, ou se é apenas mais uma eleição? Sim e não, querido Leonardo, porque, obviamente, dado o descalabro do nosso tempo atual, a saída desse processo não é insignificante. Pelo contrário, equivale mais ou menos a sair da ditadura, dos 21 anos de ditadura, no ano de 85. Então, não é um processo de troca de presidente, como é um processo interno à democracia de 89 para frente. Então, esta troca interna, ela tem menos, eu diria, ruídos e atritos do que esta de João Figueiredo para Tancredo / Sarney, na qual, na madrugada, inclusive, da posse, não se sabia o que fazer, dado que o presidente eleito havia sido enviado para o hospital e o seu vice era alguém da Arena e, portanto, alguém dos militares. E todo o problema para não dar o poder a Ulisses Guimarães no dia 15 de março de 1985. Então, questões como tais, para quem se dá o poder e, eventualmente, tecnicamente, há um golpe. Quando Sarney toma o poder em 85, o poder devia ser dado a Ulisses Guimarães, mas ele era muito de esquerda, e quem está me acompanhando não precisa nem editar isso depois para dizer Alisson Mascaro chamou Ulisses Guimarães muito de esquerda. É uma ironia. Se Ulisses Guimarães é tomado muito à esquerda por aquele período, então já se percebe que uma passagem de um momento como esse, de uma ditadura para um período pós-militares, é mais sensível, tanto quanto a saída deste governo de Bolsonaro, com todas as dimensões, não estou nem comparando um momento com o outro, mas estou dizendo que é relativamente distinta a passagem desses 2 momentos,
em face da passagem que foi do Itamar Franco para o Fernando Henrique para o Lula, do Lula para a Dilma, etc. E mesmo da Dilma para o Temer, foi tirada por um golpe. Não se pensou aqui que Dilma Rousseff daria um golpe contra o golpe que foi desferido naquele momento. Portanto, não é de se abandonar uma atenção especial a este momento de agora. A questão decisiva é que um momento como o de agora tem que ser, inclusive, uma ocasião fundamental para que outros processos como o de agora não ocorram mais em nosso país. Portanto, é preciso saber sair dessa história, porque 85 não soube sair fechando a porta do passado. Eu escrevo num livro chamado Crise e Golpe, da editora Boitempo, que o processo de 88 para frente é uma espécie de gaveta dentro desta mesa do regime militar, da ditadura horrenda que se deu em 1964. Então, o que estou aqui anunciando é que nós não saímos em 85 libertando o país daquele passado. Nós arrastamos esse passado. E provavelmente nós vamos sair deste momento de agora, deste golpe, deste presidente atual, sem fechar as portas desse passado. Então, nós não vamos estruturar uma ressubjetivação da sociedade para que o povo possa ser libertado desta espécie de condição de ventríloco ou então de escravizado pelos aparelhos de comunicação de massa. Nós não estamos aqui libertando o povo, inclusive, desse sofrimento do conservadorismo que só faz recair contra o próprio povo nas suas condições cotidianas, o fardo de ser pobre e ter que viver uma vida muito ajustada no cabresto, porque qualquer coisa fora disso destrói as condições de um lar, de uma família. Então é uma vida muito sofrida, e por ser muito sofrida é muito conservadora moralmente, porque o impacto, eventualmente, de um divórcio na vida do pobre é o impacto que desgraça toda a existência futura daqueles dois, dos seus filhos. Então, o conservadorismo moral, muito utilizado pelas religiões, ele não é só um capricho das religiões, isto é, um produto de uma sociabilidade capitalista que dá para as classes médias e para as elites o amor na forma mais, eu diria, suave e liberta possível, que é, assim, aferir. Se não amo mais, sigo o meu caminho, as demais pessoas seguem o seu caminho e nada acontece, as pessoas continuam comendo no outro dia de manhã. 90% dos brasileiros e das brasileiras são da classe trabalhadora e se elas se divorciam no dia de amanhã, seus filhos não têm o que comer. O pai vai longe, a mãe vai para não sei aonde, tem que trabalhar não sei o que mais. O filho não tem sequer o amparo imediato do pai e da mãe. Então, toda essa ordem de coisas, nós não estamos saindo disso. Nós estamos saindo de uma casca do problema que é importante, eu volto a dizer, somente um louco preferiria o João Figueiredo ao Ulisses Guimarães. Mesmo, eu vou tomar aqui com muita liberdade, somente um louco preferiria o Aureliano Chaves ao Zé Sarney. Enfim, e olhem que eu estou aqui dando uma concessão apenas a título exemplificativo. Mas, muito bem, então o que estou dizendo é que nos dias atuais, quem não se incomoda com esse quadro, ele não tem sensibilidade com o mundo, enfim, com uma sociedade totalmente desgarçada. Mas, ainda assim, nós não estamos sabendo sair do quadro. Nós apenas tiraremos um pouco do nó da gravata, daqui a pouco o quadro continua igual. Então, nós precisaríamos ter uma mobilização total para, no prazo de 5, 6, 8, 10 anos, nós revirarmos as estruturas da sociabilidade brasileira, efetivamente reescrevermos o tecido social brasileiro. Isso é tão fácil e, ao mesmo tempo, é como se fosse algo que nós estamos para tocar nas mãos, mas não chega na nossa mão, porque nós sequer temos energia para fazer isso. É exatamente isso. Deixa eu agradecer aqui ao comentário que veio da Roberta Graff. Ela está dizendo aqui, Alisson, ó, no dia da Amazônia, que é hoje, nós, amazônidas, pedimos socorro. Nunca foi tão terrível a devastação e a violência. Alisson, já falamos então bastante sobre 1822, né? Completam-se 200 anos depois de amanhã. Vamos falar então sobre o 7 de setembro que está chegando. Você tem algum receio em relação à movimentação bolsonarista? Na sua opinião, o que vai acontecer ou não vai acontecer absolutamente nada? As condições para um golpe de Estado se esvaíram? Algum receio deve-se ter sempre, na medida em que um escorpião nunca deixa de ter um potencial de ferrar. Portanto,
as condições de golpe na sociabilidade brasileira são condições perenes, permanentes. Então, não vejo um dia na história do Brasil em que se possa não imaginar que estes descalabros aconteçam. Também é preciso lembrar que, em muitas ocasiões, golpes não surgem de contradições extremadas, mas surgem, eventualmente, de pequenas patifarias cotidianas, de desentendimentos, isso tanto para o lado negativo quanto para o positivo. Eu tomo aqui a liberdade de lembrar deste general Mourão, não esse que é atual vice-presidente do Brasil, daquele do tempo do golpe de 64, que foi alguém que um dia resolveu sair com a sua tropa de Juiz de Fora e descer a estrada até chegar ao Rio de Janeiro, e então, sem muita combinação, ele deflagrou o golpe. Isto aconteceu quase que por um acaso. E quase que por esses acasos também, as circunstâncias fazem com que não haja militares daquele que João Goulart chamava de dispositivo militar que venham a defendê-lo. Quase que por um acaso também o Brizola consegue, 3 anos antes, uma campanha da legalidade para a posse do João Goulart com a polícia do Rio Grande do Sul, ou seja, com a brigada militar do Rio Grande do Sul. Então, são circunstâncias que, se olharmos por uma espécie de radiografia somente da estatística, como é que um homem consegue, com a brigada militar, parar um exército, a marinha e a aeronáutica? E o próprio Brizola assim o fez. E como é que um general, furando o cerco, inclusive de um combinado, de que o golpe viria daqui a pouco, ele sai com a sua tropa por aí descendo a serra para o Rio de Janeiro e dá um golpe. Então, estou contando aqui várias circunstâncias nas quais esses acasos, eles acabam escrevendo a história. Ou então, se quiserem de modo mais bonito, eu preciso lembrar aqui sempre de acasos que nos favorecem, o próprio acaso da Revolução dos Cravos em Portugal, nos meados da década de 1970, porque o combinado era que um dia os praças portugueses, militares de baixa patente, sairiam e dariam, portanto, o grito de liberdade contra a ditadura salazarista, que naquele tempo já nem era mais do Salazar, ele tinha morrido, era do Marcelo Caetano. Como é que se daria esta libertação? Um dia tocariam numa rádio uma música que nunca ninguém tocava na rádio. Então, o dia que essa música tocasse no rádio, então era o sinal para o qual eles sairiam e libertariam o povo português. Pois bem, um DJ, alguém que cuidava do som daquela rádio numa certa manhã, pegou um disco do nada e tocou aquela música, ele nem sabia do pacto, nem do combinado, e este acaso fez os soldados escutarem isso e saírem para as ruas para fazer a Revolução dos Cravos. Então, o que estou dizendo é que tem tanto acaso para lá e para cá que, eventualmente, um 7 de setembro como este aí, do bicentenário da independência política, também pode dar uma dessa. A pessoa sai por aí com um canhão, explode a adutora do Rio Guandu, como foi o plano de 30 anos atrás, quase 40. De um certo terrorista, né, que hoje é presidente da República, enfim. Então, coisas como tais, e fazem o povo não ter água, fazem o povo não ter energia elétrica, e o povo, então, não sai da casa, e então a televisão é obrigada a fazer plim-plim em favor do golpe, não contra o golpe. Tudo isso a gente conhece historicamente, e isso é, mais uma vez, a repetição de tudo que se deu. Então, não se pode descartar um momento como tal. Agora, aferindo pelas condições, eu diria, materialmente postas de modo objetivo, perspectivas de objetividade, sim, aí podemos dizer que esse processo tem sido relativamente enfraquecido, não está destruído. Eu só estou dizendo que o poder relativo desse processo golpista tem sido diminuído um pouco, e então poderíamos imaginar que aquilo que se anunciava meses atrás sobre o 7 de setembro, hoje parece mais pífio. E, eventualmente, a ver como esses personagens atuam nesses tempos, desses 3 anos e meio do seu próprio governo, eventualmente é muito tiro de espoleta para nenhum resultado concreto. Então, muito provavelmente, o resultado disso é uma espécie de desfile de fancaria, enfim, alguma coisa desse nível que agrade aos de sempre, desagrade também aos de sempre, mas volto a dizer aqui, para isso extrapolar e perder um pouco da mão, é um segredo. Alisson, passando agora para o cenário eleitoral, mais concretamente, deixa eu só mandar um abraço aqui para Ilara Culpo e para a cidade de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Excelente entrevista, obrigado, Ilara.
Eu queria te perguntar, Alisson, sobre como é que você vê o jogo da burguesia brasileira nessas eleições, né? Houve um debate, depois sai pesquisa da Datafolha, as pesquisas aparentemente estão levantando o balão da Simone Tebet e também do Ciro Gomes. O Ciro Gomes concedeu uma entrevista agora há pouco num programa da Jovem Pan, que alguns chamam de Jovem Clã, diz que não apoiará o ex-presidente Lula em nenhuma hipótese no segundo turno. O que está acontecendo? Quer dizer, será que a burguesia está movimentando essas duas peças, Simone e Ciro, para ajudar o Bolsonaro? Penso que o candidato Ciro Gomes está construindo uma trajetória para ser o líder da oposição ao próximo governo Lula. Então, toda a caminhada dele se faz aqui para ser a peça de liderança dessa oposição. A candidata Simone Tebet não me parece que tem esse perfil político para nem essa vontade de liderar uma oposição. Pelo contrário, o seu partido provavelmente quererá pertencer aos quadros do governo, como pertenceu em outros governos do PT e como pertenceu praticamente a todos os governos, enfim, desde que há governo. Portanto, com outros nomes, claro, né? Antes que pensem que o fenômeno do MDB, só estou falando que seja da ditadura. Pois bem, então, esta dimensão me parece aqui que não é uma dimensão de muita divergência ou então de expectativas muito contraditórias ao que se anuncia. Haverá uma divisão de forças políticas no Brasil. Então, se ganha o ex-presidente Lula, ele recompõe os quadros da esquerda e da direita, e outros quadros também de esquerda e de direita serão recompostos sob oposição. Nós não sabemos ainda como será esta oposição ou quais suas frações, caso ganhe o ex-presidente Lula. Que oposições à esquerda, várias provavelmente, se levantarão, mas provavelmente a maior parte delas minúsculas, a maior parte delas minúscula. Ou então, que oposição de direita se levanta? Como será a extrema-direita brasileira fora do governo? Isso, inclusive, Leonardo, é preciso que se lembre que nós não temos muitas experiências históricas de países que tenham conseguido amainar a extrema-direita apenas na base de eleições. Isso é muito sério o que estou aqui dizendo. Nós não temos experiência de extrema-direita que tenha acabado a não ser no poder da guerra. Então, a extrema-direita alemã e a extrema-direita italiana, estas tiveram que ser sufocadas porque os aliados, de um lado e do outro, os Estados Unidos mais na Itália e a União Soviética mais na Alemanha, eles efetivamente fizeram com que se destruísse o nazismo e o fascismo. Países do mundo que não tiveram essa experiência, a extrema-direita se mantém. E observemos nós o caso dos Estados Unidos. O Trump fez o que fez depois das eleições e na posse do Joe Biden, para a posse do Joe Biden, e mesmo assim a extrema-direita estadunidense não arrefece, porque, via de regra, a extrema-direita só arrefece com uma força de combate social extrema contra ela. E eu quero tomar o exemplo aqui também, querido Leonardo, e todas e todos que me acompanham, do caso do Chile. O Chile, com o Pinochet, não saiu da extrema-direita daquele período, a não ser eleitoralmente, resultado das instituições sociais, a lógica cultural, os valores, a dominação política, religiosa, é toda ela pinochetista. E então, isto mantém uma parcela da população de extrema-direita. Isto é uma espécie de reprodução de uma subjetividade ou de uma ideologia de extrema-direita. Isso volta a qualquer momento. Na hora que essa gente se sente habilitada, isto volta. Tanto quanto hoje, esta extrema-direita brasileira, não é que ela foi surgida no atual momento, ela é a mesma de 64. Ela é a mesma daquele período, ela só não foi calada, porque 85 não fez aqui um processo de combate. Nós não tivemos, efetivamente, uma cultura socialista no Brasil que ensinasse o povo e mobilizasse o povo. A gente teve uma espécie de esparadrapo em cima de um sangramento e ponto final. Então, a gente tem a mesma extrema-direita do Brasil que vem de 64. E, pasmem, não é a extrema-direita de 64. Ela vem de antes, ela vem do integralismo, ela vem de muito tempo atrás e ela vem, para apenas retomar aqui, dessa gente que eu disse do século XIX, desses viscondes do Uruguai da vida que eu elogiei por conta do território e agora destruo por conta desta lógica do tecido social. A extrema-direita do Brasil, ela é a filha imediata, ela é a filha contínua, melhor dizendo,
do escravismo e da escravidão brasileira. Um país escravista como o Brasil, um país escravista como os Estados Unidos, seus rebentos por 200 anos são a extrema-direita. Interessante, enquanto você falava, e você falava desses personagens do século XIX, né? Eu pensava no Ricardo Salles, e eu vejo o Ricardo Salles um herdeiro direto também desses escravistas aí que você mencionou. Dag está dizendo, ó, Alisson é o melhor professor do campo esquerdista. Alisson, e aí eu queria te perguntar, então, olhando o cenário eleitoral, Lula lá 42, 43, 44, até 45% em algumas pesquisas, Bolsonaro está estacionado nos 32%, e a terceira via ali provocando um segundo turno. Você acredita na possibilidade de vitória em primeiro turno de uma comunicação que convença os eleitores do Ciro e da Simone de que, na prática, eles estão ajudando a extrema-direita? Esta hipótese de eleição ganha no primeiro turno, ela existe, mas é remota. E é preciso, então, mobilizar nossa gente para um segundo turno que será cruel, será muito difícil, e não se pode perder muito tempo com uma espécie de fantasia ou de ilusão de que se ganharia no primeiro turno, se perde esta hipótese, então se chora um tempo e depois vai se ganhar fôlego na reta final. É preciso estar preparado para as piores dificuldades eleitorais a todo momento. Então, o que estou dizendo é que muito é preciso lutar, obviamente, por ganhos eleitorais no sentido mais qualificado possível. Então, ter maioria de votos que venha a desabonar a extrema-direita, isso é fundamental. No entanto, existe um impasse, eu diria, estrutural. Esse impasse eu tenho tido aqui com o Leonardo, ocasião de falar sobre ele já faz muitos meses, e eventualmente mais de meses. Desde o ano passado eu tenho falado a esse respeito. Como nós não temos um projeto político de mobilização das massas, nós não temos o que chamar as massas nesse momento, porque não foi assim esta solução dos últimos meses ou dos últimos anos. Não foi uma posição por encandecer o processo eleitoral ou de eletrizar o processo eleitoral. Muito pelo contrário, foi uma espécie de entendimento, de acordo por alto, de lideranças de centro-esquerda com lideranças de direita e de centro-direita, para fazer com que as águas fossem mansas e se fizesse um resultado eleitoral tal que, ao cabo desse processo, se ganhasse a centro-esquerda e muita coisa divergente quanto a isso não acontecesse. Esta plataforma, que tem sido dos últimos tempos, esta plataforma não permite energização na reta final. Vai energizar com o quê? Porque se for para lembrar dos tempos bons de antes com de hoje, o estoque de lembrança disso já está posto e muita gente, eu diria aqui, que escuta a história, mas naquele tempo tinha picanha e tinha cerveja, muita gente dirá, tá vendo, é o demônio falando que tinha cerveja, então é bom que não tenha cerveja nos dias de hoje. Ou seja, a pobreza, a miséria tem incentivado muita gente na sociedade a lembrar do passado, ir contra o passado, com os piores argumentos possíveis. O que estou dizendo é que nós não temos efetivamente um processo de mobilização social de tamanha envergadura que possa dar nome de golpe para o que aconteceu em 2016, que possa dizer que há inimigos, que possa dizer que o capital é o inimigo da classe trabalhadora, sendo que todo o acordo é para não romper muito esta dominação do capital e dizer, também não faremos nada contra vocês. Ou seja, é difícil falar contra os mercados, é difícil falar contra a exploração econômica da sociedade. Então, como é que na reta final vai se mobilizar o povo com a linguagem de sempre? Não tem, só que a extrema-direita, ela tem mobilização para a reta final. Ela tem mesmo Deus, Satanás, moral, imoral, família cristã, família do bem, gente do mal. Então, a reta de chegada só favorece a extrema-direita quando a esquerda não é revolucionária, quando a esquerda não tem um processo de mobilização candente das massas. A esquerda não tem que entregar, a não ser mais ou menos, eventualmente, esse jogo de luz, jogo de cena, uma piada aqui, outra lá. Mas observem, o resultado desse jogo eleitoral é pequeno. Tanto é que o ex-presidente Lula tem uma reta agora de queda relativa eleitoral que não será alcançada pelo atual mandatário do país, mas se observa que um atual mandatário do país
falando de desgraças e falando coisas absurdas e horrendas, ele torna o povo mobilizado. E nós não temos, do lado do que se apresenta como esquerda, nada que venha a incendiar o povo, a não ser mais do mesmo. Então, provavelmente, é uma eleição que vai dar susto na reta final. Não penso que seja uma eleição perdida para este processo de luta de centro-esquerda, mas é uma eleição que, ao não ter grande mobilização de massas, não tem carta na manga, a não ser dizer sempre a mesma coisa. Então, o que você está dizendo é que para esse modelo de eleição contra a extrema-direita, extremamente radicalizada, polarizante, né, não seria o caminho paz e amor, um caminho muito chuchu, teria que ser um caminho de mais radicalização. O Alexandre Lombardi está dizendo, parabéns, professor Adson, excelentes reflexões, mandando um abraço, obrigado ao Alexandre. E aí, Adson, vamos imaginar, então, um cenário em que seja preciso arrancar. Eu queria que você falasse, até fazendo um contraponto à situação brasileira, em relação ao que aconteceu na Argentina, né? Em que houve uma tentativa de atentado contra a Cristina Kirchner, que vinha sendo cercada por um processo de lawfare, e, de repente, a Argentina, onde há uma política de mais intensidade, vamos dizer assim, na questão popular, o povo argentino a socorreu, né? Como é que você viu essa situação? Uma diferença brutal, que inclusive revela posições distintas no âmbito latino-americano ou desses espaços da pátria grande latino-americana. A Venezuela mobiliza sua gente, a Bolívia mobiliza sua gente, o Chile mobiliza pontualmente e a Argentina mobiliza pontualmente. Tanto assim que no Chile, eles conseguem a proeza de um processo constituinte e depois conseguem não ganhar esse processo constituinte. A Argentina consegue a proeza de mobilizar o povo numa sexta-feira por conta desta horrenda situação, deste bárbaro crime que se cometeu contra a Cristina Kirchner, mas, ao mesmo tempo, o povo vota no Macri. Então, são países relativamente contraditórios. Enquanto na Bolívia é tirado o Evo Morales num golpe, na primeira eleição em seguida, volta o mesmo povo com o movimento ao socialismo. E a Venezuela está contínua. Então, são questões diferentes umas das outras. Eu estou contando aqui da Venezuela, da Bolívia, e estou contando de Chile e Argentina. O Brasil está abaixo desses dois padrões. O Brasil é um país que não tem mobilização de esquerda que sequer chega a ser aferível no nível da Argentina e do Chile. Porque nos últimos anos não tivemos nenhuma mobilização de tamanha expressividade pela esquerda no Brasil que nos tenha levado a fazer sequer um processo constituinte, ainda que este do Chile tenha sido também dos mais contraditórios, atravessados por impasses estruturais. Nós não tivemos nada, nós tivemos um povo aqui indo à rua com trator, facão, dando louvor a Deus, fazendo arminha, porque Jesus vem destruir o Satanás. Então, a gente tem uma mobilização de direita, inclusive, bastante patente. O que estou aqui dizendo é que nos falta, historicamente, este processo. 2016 poderia ter sido o grande momento do aprendizado das esquerdas do Brasil. Não estou desconhecendo, querido Leonardo, queridas e queridos que me acompanham, que não tenha havido algum aprendizado. Eu tenho algo muito meu, Leonardo. Há muito tempo eu tenho refletido teoricamente, tenho escrito a esse respeito, eu percebo que isso já cala mais profundamente nas esquerdas do Brasil. Eu tenho falado deste rompimento que se deve fazer com o republicanismo, defesa das instituições e legalismos, etc. e tal, na esquerda. Eu posso dizer que de 2016 até agora, isto não voltou novamente, nem como linguagem para as esquerdas do Brasil. Não está passando pelas esquerdas do Brasil esse louvor tão gratuito das instituições. Na prática está, não no verbo. Então a gente já ganhou alguma verbalização nesses anos. Eu, inclusive, me sinto muito feliz quando as pessoas, até de partidos de centro-esquerda, dizem: professor Alisson, de tanto ler seus livros, eu já não falo mais republicanismo. Uma outra pessoa de grande liderança política tem me falado a esse respeito. Pois bem, então não estou dizendo que esse processo é zero. De 2016 para cá, nada aconteceu, nada se aprendeu. Aprendeu-se aqui alguma coisa. No entanto, no fundamental, nós não mobilizamos as massas, nós não chegamos novamente a esta energização social. Resultado, nós estamos reféns da circunstância, nós estamos reféns da maré mansa. Basta ter um jet ski navegando nessa maré mansa, fazendo uma onda, e aí a gente já não tem muito o que entregar, e nós estamos aqui sempre reféns desta mobilização de extrema-direita. Então, o Brasil falta muito para poder aprender, inclusive,
com essa circunstância da Argentina, que nem é grande exemplo, mas que dirá então com Bolívia e outros países mais. Vamos falar então sobre a questão da lavagem cerebral do povo brasileiro, né? Elisângela fala: as mídias sociais filiais das igrejas tintones, organizações Globo e demais golpistas estão por décadas fazendo lavagem cerebral no povo, alienação e exploração. E o João Medeiros fala: professor, para haver mobilização precisa antes de uma revolução educacional num país mergulhado no triste analfabetismo e ignorância. Vamos lá, César Santos dizendo: Lula disse ontem que não queria prejudicar os filhos da classe média, mas apenas dar melhores chances aos pobres. O conflito é inevitável, vocês concordam? Muito interessante essa pergunta do César, porque ontem o ex-presidente Lula se encontrou com as empregadas domésticas, o Haddad, Alckmin estavam lá também. A fala do Haddad foi bem interessante. Ele falou: boa parte do que está acontecendo no Brasil é uma reação à redução da desigualdade no Brasil, em que os setores de cima, as classes médias, não aceitaram aqueles que estavam chegando de baixo. E o Lula falou: olha, não, o que eu quero oferecer é que todos tenham as mesmas oportunidades. Falou, inclusive, assim: olha, se o rico avançar 1 degrau, o pobre tem que avançar 100, mais ou menos isso. Não me lembro exatamente quais foram os números, né? Mas é uma questão que ele está colocando aqui do conflito distributivo, né, que terá que ser enfrentado tanto pelo governo federal quanto por um eventual governo de São Paulo progressista também. Então, peço para você falar sobre o tema levantado aqui pelo César. Efetivamente, o horizonte do que se tem por esquerda nos últimos 50 anos, porque já não são mais 4 décadas, a gente vai chegar para a quinta daqui a pouco, meio século. O horizonte das esquerdas há meio século não consegue enxergar a contradição do capitalismo. Vive essa contradição, sofre por ela, é a burguesia que manda o ex-presidente Lula para a cadeia, é a burguesia que tira a ex-presidenta Dilma do governo por causa de uma dita pedalada fiscal, que não se sabe nem o que é isso. E, por conta disso, apanha-se, a esquerda liberal do Brasil apanha violentamente. É ela que vai presa, só ela. É ela que é cuspida na rua, é ela que é injuriada na rua. Alguém tem 51 apartamentos comprados por dinheiro vivo e corrupto, é quem foi ver uma desgraça, inclusive, de triplex num prédio, porque também, para chamar aquilo de triplex, é quase como uma infâmia a arquitetura. Então, o que eu estou dizendo aqui é que só apanha a esquerda. A direita não apanha. Pois bem, poderíamos ter aprendido com isso, poderíamos ter observado que a estratégia do capital é implacável e é preciso uma estratégia da luta transformadora das condições do capitalismo também implacável. Para isso, nós precisamos falar de socialismo e nós não falamos. Para isso, nós precisamos mobilizar as massas, e o problema de mobilizar as massas não é que as massas são difíceis de se levantar, elas se levantam por qualquer coisa, elas se levantam por meme de gatinho, toda manhã. Se o gatinho for de Jesus, ela é contra o Satanás, porque o gatinho fala Jesus. Se o gatinho falasse socialismo e o cachorrinho falasse capitalismo, o povo era a favor do socialismo. Falta, vejamos nós, não é que está faltando publicitário, marqueteiro ou coisas assim. Essa gente existe para a esquerda, inclusive, frequentemente, eu sou professor da USP, eu vejo mais gente descolada, artística, dita de esquerda liberal do que de direita liberal ou conservador ou reacionário. Porque é até mais fácil circular num teatro, ir para um show, para uma apresentação de música, ou, enfim, fazer esse circuito Baixo Augusta, Largo da Batata, é mais fácil de esquerda liberal. Pois bem, essa gente criativa podia inventar meme de gatinho comunista. O problema não é a invenção que falta à cabeça das pessoas, não é o problema do marketing, não é o problema da publicidade. O problema central é o acoplamento econômico desta opção política. Porque se é uma política de esquerda liberal, ela não é contra o capital, ela é do capital. Então ela vai fazer pequenas reformas, só que o capital não quer essas pequenas reformas. É um impasse de 50 anos. O capital não quer essa esquerda se entrega para o capital gostar dela, e o capital continua mandando para a cadeia essa esquerda. É Cristina Kirchner, é Lula no Brasil, é Dilma e Bachelet e outros mais. Enfim, isso tudo que vocês chamam de esquerda, no via de regra, as pessoas chamam de esquerda. Então há um problema de base e nós não resolvemos esse problema. Agora, para resolver isso, era preciso libertar o povo desse domínio ideológico. Temos capacidade de fazer isso? Leonardo, você está sem som. Leonardo, sem som. Leonardo, eu penso que você continua sem som. O que aconteceu?
Agora sim. Ah, então acho que eu apertei um botão aqui sem querer. Tá me ouvindo agora? Agora sim, sim. Ah, desculpa então. O Júlio disse assim: Soberana teve um bom exemplo de célula socialista, jovens professores marxistas que furam bolhas e falam do radicalismo marxista. E o Luiz Parra traz essa última questão, que é assim: olha, um esquerdista mais radical tem alguma razão em fazer campanha anti-Lula hoje? Explique para o seu aluno Tiago Chavoso, da USP. Hoje, no Bom Dia 247, surgiu uma questão. A pessoa disse: olha, eu vou votar no PCB porque o PT está se tornando o novo PSDB. E eu não aceito. Aí as pessoas diziam: não, mas olha, se você votar no PCB que não tem chance, na verdade você está contribuindo para o segundo turno Lula-Bolsonaro. Acaba sendo um voto no Bolsonaro. Então, como é que você vê essa questão? Um esquerdista radical deveria votar taticamente no Lula e depois pressionar, ou votar mais à esquerda de acordo com a sua convicção? A esquerda tem que se mobilizar para um processo revolucionário. Nenhuma revolução se faz por eleição. Portanto, descendo o nível e discutindo eleição, que não é um processo revolucionário, aí são circunstâncias e situações do momento. Eu não brigo, inclusive, com esses argumentos que dizem assim: é estratégico marcar posição no primeiro turno, ou é estratégico ganhar no primeiro turno, porque o resultado disso é minúsculo. Ou seja, esse debate que se põe nesse nível é quase zero. No final das contas, a estratégia decisiva é que direção eu dou para a luta social. Só que eu não estou desconhecendo que neste processo do cotidiano nós tenhamos, eventualmente, as contradições microscópicas. Eu não estou desconhecendo de que, eventualmente, se perde a mão no dia a dia, ou então também que se concede demais do outro lado. Para mim, estas circunstâncias, eu volto a dizer, não devem ter tamanha ocupação da sensibilidade política quanto o processo de mobilização de sindicatos, movimentos sociais, movimentos políticos os mais variados para uma luta transformadora. Eu não posso esgotar isso apenas no momento eleitoral. Muito bem. Alisson, queria te agradecer muito, sempre muito bom falar com você, né? Peço desculpas aqui, estou com a voz um pouco prejudicada no dia de hoje, falando demais, né? Muita live, muita entrevista, muita variação climática também. E, enfim, nos vemos aí em breve. Vamos ver o que acontece nesse 7 de setembro. Eu acho que você trouxe reflexões muito importantes sobre o bicentenário da independência no Brasil também. Querido Leonardo, que alegria. Desejo melhoras aí à garganta. Você não está com um Pavarotti hoje, mas está com 4 domingos, então já está bem, ainda que de outro modo, de outro tom de voz. Mas eu quero lhe mandar um abraço muito especial e também a todas e todos que nos acompanham. Queridas e queridos, imaginem que nós deveríamos, depois da manhã, para quem me vê ao vivo, ou então para quem me verá depois no 7 de setembro, nós deveríamos ter feito uma caminhada tão espetacular nesses últimos anos para pensar o país por alto, para pensar a independência por alto, e nós estamos desgraçadamente sofrendo para saber se vem um golpe por jet ski na praia de Copacabana depois da manhã. Então, que tempos tristes são esses e que desperdício de uma data redonda de um bicentenário que nos humilha enquanto povo, nos humilha enquanto classe trabalhadora, e que então um dia nós possamos fazer comemorações muito mais vultosas, muito mais expressivas que estas. Quem sabe o 2 de julho, daqui um tempo, seja a comemoração do bicentenário que agora não veio. Obrigado, querido Leonardo. Obrigado, Alisson. Obrigado a todos que acompanharam. Forte abraço. Obrigado.